Monótono! E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vocês devem estar se perguntando o que aconteceu comigo, já que eu fiquei uma semana sem postar vídeo. Bom, eu tirei uma folga, também eu quis um tempo para repensar algumas coisas enquanto eu digo isso eu vou colocando os salves que estão aparecendo aqui. Bom, o primeiro é que eu vou voltar a postar 2 vídeos por semana. A partir de agora é segunda, é que eu vou parar de fazer a teoria de DXD. Bom, o motivo é que eu não sinto mais vontade de fazer ela, é porque eu vou fazer uma nova teoria de DXD melhorada, com melhor desenvolvimento. É um pequeno spoiler sobre isso, que vai ser colaborativo, o que vai deixar a história mais interessante. Era só isso que eu queria avisar. Para os que são novos no canal, eu quero pedir para você se inscrever e compartilhar o meu canal para pessoas que gostem desse mesmo tipo de conteúdo. Não se esqueçam de deixar o like, já que isso ajuda muito no crescimento desse canal. Agora fiquem com o vídeo. Vamos lá, Poseidon. Você não pode dizer pra ela ainda que é pai adotivo do demônio mais temido dos clãs. Vamos inventar uma desculpa. Rapidamente ela já tá preparando um ataque que vai me acertar em cheio. Observando com minha cara neutra, mas que dava pra perceber como eu estava soando um pouco pelo nervosismo, já que Gereade estava preparando um golpe com suas raízes, enquanto me olhava com uma expressão doce, mas essa expressão era tão doce que dava muito medo pela aura sombria que ela emanava, mas eu rapidamente pensei em uma solução não muito boa, mas que pelo menos poderia me ajudar nessa situação. Eu paro de soar para continuar com minha expressão neutra de Poseidon para dar um suspiro e responder calmamente, mostrando algumas garrafas vazias. Eu apenas saio um pouco para beber enquanto olhava as estrelas, elas estavam belíssimas hoje, deveria ver também. Fazendo Gereade olhar confusa para mim para olhar para a janela, vendo as estrelas, que elas realmente estavam lindas. Em meus pensamentos eu pude ouvir o Liebe dando um suspiro aliviado para dizer: cara, dessa vez você foi um gênio, como você pensou tão rápido e ainda dando certo? Eu também em minha mente respondo: cara, eu também não sei, mas deve ser por instinto, já que eu processei bem rápido a situação e procurei alguma forma de sair dela. Você devia fazer isso mais vezes. Talvez. Desligando a conexão mental para a Gereade olhar para mim com as bochechas inchadas como uma criança, me fazendo dar um sorriso, já que isso era incrivelmente fofo, a qualquer momento eu poderia vomitar um arco-íris sem querer, para a Gereade dizer um pouco magoada, mas que ainda era muito fofo. É porque você foi sozinho. Nós poderíamos ter visto as estrelas juntos como casais fazem. Isso poderia ter sido tão romântico. Eu simplesmente fico com uma cara de poker para responder rapidamente, me lembrando de algo que poderia me ajudar nessa situação. Nem pensar, não se lembra de última vez que eu levei cerveja? Você só bebeu um pouco, mas foi o suficiente para você sair por aí bêbada destruindo uma parte do bosque para depois desmaiar dentro de uma árvore, achando que ela era a porta para a cabana. Quando eu terminei de falar isso, eu recebi um ataque em cheio de uma árvore que me fez ser mandado pro lado de fora, destruindo a parede e me estampando em uma árvore, enquanto minha cara de poker virava uma com um pequeno sorriso, já que isso tinha funcionado e essa reação era algo de se esperar, olhando como Gereade estava usando seu chapéu para tapar seu rosto que estava extremamente vermelho pela vergonha, já que por causa disso ela era muitas vezes motivo de piada, mas pelo menos eram piadas leves para ela dizer baixo, já que sua voz estava sendo abafada pelo seu chapéu. Idiota. No dia seguinte podemos ver como eu estava de frente para a saída do Bosque das Fadas, enquanto tinha uma bolsa onde eu carregava algumas provisões e algumas cervejas para alguns dias que eu iria ficar longe do Bosque das Fadas, enquanto atrás de mim estava Gereade, Gloxinia e algumas outras fadas que estavam lá para se despedir de mim. Gereade segurava minha mão para perguntar um pouco triste: tem certeza que você tem que ir? Eu olho para trás com um olhar de compreensão para responder: para o que eu estou prestes a fazer é necessário eu me afastar do bosque e também tenho que fazer isso sozinho.
Gereade aperta um pouco mais forte, não querendo soltar. Eu olho pra Gloxinia para dizer seriamente. Lembra, se alguém perguntar você responde que nunca tinha me visto na vida, é se acontecer problemas. Gloxinia me interrompe dizendo. Eu quebro o selo, eu já sei disso. Mostrando um pedaço de madeira com a marca de uma mão vermelha que emanava uma pequena aura azul com dourada. Aquilo era um selo que guardava um pouco do meu poder divino. Se ele fosse quebrado eu poderia sentir em qualquer direção. Eu fiz isso como sinal de aviso caso o que o Gloxinia esteja enfrentando seja algo que ele nunca poderia lidar com seu nível atual. Eu olho novamente para a Gereade, para ela ainda decaída soltar a minha mão para eu dar um sorriso, já que ela compreendeu. É por isso soltou minha mão, para eu me aproximar dela e dar um beijo em seus lábios, onde ela rapidamente correspondeu o beijo, abraçando o meu pescoço, enquanto na minha mente eu ouvia como o Liebe começava a cantar uma música que pra mim me fez rir mentalmente, mas ainda bem que não tinha ninguém ouvindo, já que ele tava cantando isso. Se liga, garanhão, garanhão, pega a mina de montão, vem no som do batidão, vai descendo até o chão, até o chão. É com isso Gloxinia só deu um suspiro, já que por mais que ele não gostasse muito, ele tinha que me aceitar, afinal ele não queria deixar sua irmãzinha triste. Depois de alguns minutos nós nos separamos pela falta de ar para Gereade. Olhar bem nos meus olhos é dizer. Me promete que você vai voltar bem. Dizendo com um olhar de mando, me fazendo dar um suspiro para dar um sorriso, é responder seguro de minhas palavras. Sabe que eu não morreria tão fácil, mas por você eu faço o impossível. Dando o último beijo em seus lábios para me virar e começar a andar para fora do bosque, mas eu dou uma última olhada para trás, vendo Gereade usando aquele cordão da flor negra que eu tinha dado para ela há alguns dias atrás, me fazendo dar um pequeno sorriso para voltar ao meu caminho para flexionar meus joelhos e desaparecer em um borrão de velocidade, enquanto no lugar que eu estava anteriormente, ficava com as marcas dos meus pés enquanto Gereade agarrava fortemente o colar, enquanto olhava para o lugar que eu estava enquanto dizia para ela mesma. Porque eu tenho a leve impressão de que ele não vai voltar sozinho. Dando um suspiro para dizer. Não deve ser nada, só coisa da minha imaginação mesmo. Tirando esses pensamentos, entrando no bosque das fadas para mudar de cenário, vendo como eu estava correndo em alta velocidade em direção, enquanto tinha um pequeno demônio no meu ombro, que era nada mais é nada menos que o Liebes. Nós estávamos conversando de coisas que poderíamos fazer quando chegássemos no reino dos demônios. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer chegar lá pela porta da frente e derrotar ou matar qualquer demônio que aparecer na sua frente. Você também quer derrotar os 10 mandamentos para endurecer o rei demônio e deixar suas tropas mais fracas, assim obrigando ele a qualquer momento sair de onde ele estiver para assim você lutar com ele. Exatamente. Começando a entrar numa floresta. Ao maior estilo Naruto, eu comecei a pular de árvore em árvore, aumentando minha velocidade enquanto Liebe negava com a cabeça para perguntar. Quanto que isso pode dar errado? Tem tudo para dar errado, mas tem uma possibilidade de dar muito certo. Ainda tem a leve possibilidade de a gente conseguir Derier ou Meláscula como aliadas, já que eu só preciso me certificar de que eu salve a irmã dela ou alguns outros demônios que os arcanjos vão exterminar naquela bola gigante. Enquanto aquele outro problema, que nada demais, só uma puta boneca com a capacidade de alterar nossas memórias, de entrar nas nossas cabeças. Uma clara referência ao Goviter, já que não era nenhum rei demônio um dos maiores problemas que a gente poderia enfrentar na Guerra Santa, mas sim o Goviter com suas habilidades mentais. Ao sair da floresta, eu abri minhas asas negras e comecei a voar em uma velocidade absurda, parecendo um meteoro negro que voava em uma direção, rasgando o céu por onde passava. Por isso eu tive uma ideia que pode funcionar contra as habilidades dele. Espera, você disse que pode funcionar, você não tá afirmando que isso vai funcionar. Eu deixo cair meus ombros para responder. Tem uma possibilidade de 50-50 de dar certo, mas é uma das únicas possibilidades que eu encontrei. Liebe dá um suspiro para dizer. Então diz aí qual foi essa ideia que tu teve. Envolver meu cérebro com antimagia para quando ele usar as habilidades mentais dele não surtir efeito em mim.
Liebe fica com uma cara pensativa, analisando a minha ideia, já que ela tinha seus altos e baixos que poderia dar muita merda, mas também poderia funcionar. Liebe dá um suspiro para dizer com voz séria: ok, vamos fazer isso. Mas se der errado eu assumo o controle do corpo e tiro a gente daqui. Eu aceno com a cabeça, com meu rosto virando um de Poseidon, completamente sem emoção, já que estava chegando ao reino dos demônios, sentindo várias presenças malignas, mas também sentindo muito demônios. Eu parei de voar para pousar no chão suavemente para começar a andar e vendo como ao longe eu via algo como uma vila infestada de demônios que iam e vinham. Tinha todo tipo de demônios que eu nunca nem vi em Nanatsu no Taizai, que me fazia questionar o porquê que eles não eram relevantes no anime. Eu só dei um suspiro para me sentar no chão e enfincar meu tridente no chão e olhar friamente para aquela vila que no meio tinha um grande castelo totalmente negro, com alguns detalhes roxo. Era algo totalmente ao oposto do que eu vi no reino das deusas, mas eu simplesmente me sentei com a cabeça sendo apoiada pelo meu punho para libertar de uma vez uma enorme quantidade de poder divino que começou a fazer o lugar inteiro se tremer e fazendo todos os clãs que alguns ficaram suando frio pelo poder desprendido, enquanto em alguns lugares algumas pessoas desmaiaram pela estava no topo da montanha da vida eterna, olhando para uma direção com um sorriso nervoso, enquanto ele internamente agradecia por eu não ser inimigo, já que esse poder era incrivelmente devastador. É que dava para ser sentido aonde ele estava. Com Gereade ela estava também perto da fonte, olhando para a mesma direção, mas ela estava mais abaixo do Gloxinia, enquanto segurava firmemente o colar em seu pescoço, enquanto dizia em seus pensamentos: esse poder é incrível, isso me deixa menos preocupada, mas acho que me preocupar não vai mudar nada. Ele é forte e sei que ele não vai se machucar. Dando um sorriso olhando para a direção aonde estava sendo sentido o meu poder divino, enquanto segurava mais forte o colar para mudar novamente de cenário, vendo como no reino das deusas alguns arcanjos estava olhando para uma direção, enquanto aqueles mais fracos desmaiaram pela pressão do poder divino, enquanto 4 que eram os arcanjos estavam olhando para a mesma direção, impressionados, enquanto um que era o Ludociel estava sorrindo confiado enquanto pensava: aquele sujeito Poseidon está no reino dos demônios, pelo visto não terei que me preocupar tanto por ele ter recusado ser um líder das tropas. Ele está contra os demônios, então não é nosso inimigo. Dando um sorriso ainda maior para um anjo ao seu lado que tinha uns longos cabelos brancos, ficar curioso para perguntar: irmão, você conhece a origem desse poder? Ludociel, ainda com seus olhos fechados, olha para o arcanjo para responder: esse poder é daquele sujeito que eu mencionei antes. A divindade suprema mandou eu um grupo de arcanjos para trazer um homem de nome Poseidon. Eu não sabia o porquê ela queria falar pessoalmente com ele, mas só de olhar para ele eu soube que ele não era humano, pois ele emanava uma aura tão divina que parecia que ele era uma segunda divindade suprema. Mas quando o levamos até ela, ele recusou a proposta e disse alguma coisa que eu não soube, mas isso deixou a divindade suprema mais interessada nele, pois eles se parecem muito. Mas uma coisa que eu sei com certeza por causa de onde esse poder está sendo sentido é que Poseidon não é um inimigo do clã das deusas Mael. O arcanjo de nome reconhecido como Mael acenou com a cabeça para olhar na direção do poder e dizer em seus pensamentos: esse sujeito Poseidon tem um poder realmente incrível. Será que ele aceitaria ter um duelo amistoso comigo? Mudando de cenário, podemos ver como com a divindade suprema ela estava no seu palácio, olhando através de uma bola de luz o que estava acontecendo e dando um sorriso por baixo de toda essa luz que cobria seu rosto para dizer com uma voz orgulhosa: esse poder é incrível, com certeza deve estar provocando aquele bastardo, indo direto para a linha de frente. Com certeza isso só me faz querer ainda mais você, Poseidon. Mas por enquanto eu estou pensando ainda não está pronto, mas quando ela estiver pronto você com certeza cairá perante meus encantos. É como você mesmo disse, seremos os seres perfeitos um pro outro como os deuses deveriam ser.
dando uma pequena risada, enquanto continuava olhando através da bola de luz. Como eu parava de liberar meus poderes, eu olhava diretamente para a cidade, que ficou um caos, já que foi a mais próxima que ficou sentindo o meu poder. Para eu dar um pequeno sorriso, é sentir como várias presenças um pouco fortes que se dirigiam diretamente para mim, enquanto eu ouvia uma risada maligna na minha mente, que era de Liebe, preparado para espancar alguns demônios na base da porrada sem nenhuma restrição. Alguns segundos depois eu vi como alguns meteoros negros aterrissaram à minha volta, enquanto vários demônios de todos os tipos também me cercavam, me fazendo voltar a minha cara de Poseidon, vendo como a cortina de fumaça se dissipava, vendo todos os 10 mandamentos com uma cara séria, inclusive Meliodas, que mesmo sabendo que eu viria hoje, não esperava que eu liberaria essa enorme quantidade de poder de uma vez. Sem eu esperar pelo que aconteceria, eu fui surpreendido por um soco na cara dado por Deriere, que me mandou para uma ordem de demônios, que usando vários ataques mágicos, que me acertaram com poderosos ataques mágicos, fazendo uma enorme explosão, fazendo uma cortina de fumaça, que dela saiu eu sem nenhum arranhão, para eu rapidamente parar uma espadada que iria me atingir pelas costas, segurando a espada com uma mão, olhando que era Zeldris, que estava mais sério que o normal. Estava usando sua marca nível 3, mas rapidamente umas correntes negras me prenderam para eu receber um golpe de martelo de Galante, que dessa vez não usou sua lança. Ao parecer ele aprendeu a lição, mas ao parecer eles não querem me deixar reagir, já que eu estou desarmado e estou sendo encurralado, para eu rapidamente receber uma sequência de golpes de Deriere, que a cada golpe ela contava, e cada golpe dela era mais forte que o anterior, que quando chegou no C me deu um golpe tão forte no meu peito, que me lançou até umas montanhas, que fez meu corpo atravessar elas, para eu ficar via muitos ataques de demônios vermelhos, brancos, e outros que me atingiram em cheio, fazendo uma tremenda explosão, que levou uma grande parte da montanha, mas o ataque não parou aí, pois eu vi como em cima de mim voavam uns pé Meláscula, que carregava um ataque combinado para fazer uma enorme fênix de chamas negras, que foi na direção do resto da montanha, aonde impactar fez uma enorme tornado de chamas negras, que depois explodido, fazendo aquela montanha desaparecer completamente, deixando somente uma enorme cratera. Enquanto tinha muita fumaça, mudando de cenário, podemos ver como a divindade suprema estava olhando atentamente para a bola de cristal, muito confusa, já que percebeu que em nenhum momento eu ataquei, e viu como eu nunca mudei meu sorriso, até que viu como ao redor daquela cratera se reunia todos os demônios, que ficaram olhando para a cratera. Voltando ao cenário, Deriere, que estava muito séria, perguntou: acabou? Olhando para suas mãos, que estava tremendo depois de dar todos aqueles ataques consecutivos. Para ela era como se estivesse socando uma parede com as mãos nuas, mas todos ficaram em guarda novamente ao ouvir passos saindo da cratera. Para de uma cortina de fumaça sair Poseidon com o mesmo sorriso. Somente com minha roupa suja de pó, para sem eu dizer nada aparecer de frente contra Zeldris, dando um chute em sua cara para usar seu rosto como plataforma esquivas do golpe de escuridão de Meliodas, que agora começou a atacar usando seu modo assalto. Mas antes que eu pudesse atacá-lo, ou voltei para o mesmo lugar de antes, aonde fui recebido por uma chuva de demônios, que se jogaram em sinal de mim, para todos eles serem despedaçados pelo punho corrente da água, fazendo uma chuva de sangue. Para olhar como ainda tinha muitos demônios à minha frente, que prepararam vários ataques mágicos em minha direção, para eu usar novamente o punho corrente, mas percebendo como vinha um ataque pelas minhas costas por cima de mim, para eu rapidamente começar a girar no meu próprio eixo, enquanto usava o punho corrente, exército de demônios que fez uma enorme explosão, fazendo a maioria morrer. Para eu perceber uma coisa, e era que Govter não tinha aparecido até agora, até que eu senti umas mãos na minha cabeça, para eu rapidamente gritar em minha mente: Liebe agora! Percebendo tudo negro, enquanto à frente de mim tinha uma enorme figura negra que iria me atacar, mas eu não me movi do meu lugar, até que ao impactar o ataque em mim, ele simplesmente
e atravessou, para o lugar começar a rachar, fazendo o cenário voltar a como era antes, percebendo umas aulas rosas em minha cabeça, que rapidamente foram convertidas em negras para eu dar uma cotovelada em quem estava atrás de mim, vendo que era Goviter, que ao receber o golpe foi mandando para trás, sendo pego por Galante e Meláscula, enquanto dava para ver como Goviter estava rachado aonde eu tinha acertado o golpe, para esquivar de um corte de escuridão feito por Zeldris, para eu receber um soco do Meliodas, usando um punho gigante feito de escuridão, que mesmo no modo assalto deu para perceber um pequeno sorriso por socar a minha cara, mas eu obviamente não ia deixar assim barato. Então, em alta velocidade, sendo impulsionado pelo soco do Meliodas, dei um chute no queixo dele, mandando ele para trás, enquanto eu também era mandado para trás, recebendo um ataque de chamas negras de feito por Zeldris, Monspié e Meláscula, fazendo uma enorme explosão de chamas negras para eu aparecer por baixo do chão, dando um soco no Zeldris, para depois dar um espacate, dando um chute nas costelas de Meláscula, serem mandados pros lados disparados para girar no ar, esquivando de um soco de Derriere para dar uma joelhada em sua cabeça, fazendo sua cabeça se estampar no chão para bloquear o chute de Meliodas, para começar uma troca de golpes e contra-ataques que se repetia muito, já que nenhum dos dois fraquejava, já que um queria superar seu pai enquanto o outro queria ver até onde seu filho iria. Mas nossa troca de golpes não durou muito tempo, já que aquelas correntes negras se apertaram ainda mais pelo meu corpo e enrolaram um dos meus braços, me desconcentrando um pouco, o que foi aproveitado pelo Meliodas para se colocar nas minhas costas e começar a me estrangular com tudo que tinha, me fazendo dar um pequeno sorriso, já que quando ele me pediu para treinar, eu ensinei essa técnica de estrangulamento. Mudando de cenário, depois de eu sair da cratera, podemos ver como a divindade suprema botava um sorriso emocionada, já que pelo que ela entendeu o que queria fazer. Não esperava nada mais além do que um ser perfeito como você está apenas mostrando que não importa o quanto ataquem, nunca poderiam ferir alguém perfeito como você. Rindo um pouco para dizer com voz apaixonada: isso é algo perfeito, porque não encontrei você antes. Você está destruindo a esperança desses demônios com sua força esmagadora. Continuando a olhar para a bola de luz com outros olhos para ver como eu lutava habilmente sem usar minha arma principal, que chamou um pouco a atenção dela. Voltando comigo, podemos ver como eu, usando ainda mais força, eu quebro as correntes para pegar a cabeça de Meliodas e tirar ele de mim para estampá-lo no chão, afundando sua cabeça no chão para dizer somente para ele ouvir: finge que desmaiou o pirralho. Para soltar a cabeça dele, vendo como ele deixava sua forma assalto, dando a impressão de que estava desmaiado, para estender minha mão parando um ataque de chamas, vendo como tinha um monspié regenerando suas costelas, para rapidamente usar meu pé para defender um soco de Derriere, para dizer: seus golpes são bons, mas sua técnica ficaria melhor com estilo de luta como esse. Usando o punho corrente em minhas palmas, dando com minhas palmas em seu estômago, fazendo ela cuspir sangue para ser mandada para trás, sendo segurada rapidamente para eu dizer: você parece se importa com ela, ela está nocauteada, então leve ela daqui. Deixando Monspié com os olhos afiados para levar ela para longe, para eu sentir como estava sendo puxado para uma direção, olhando para trás, percebendo como Zeldris usava sua habilidade mais poderosa, o Minos Nebula, para tentar me atrair até ele, mas eu, usando um pouco mais de força, começo a andar calmamente até sua direção, o deixando incrivelmente surpreso por seu ataque não estar funcionando em mim, mas eu simplesmente me aproximei dele, ficando de frente para dizer: enquanto você ficar dependendo da frieza para te dar forças, você nunca vai desbloquear sua verdadeira força de continuar com a frieza. Erguendo minha mão como uma espada para dar um golpe com tudo para baixo, fazendo Zeldris usar sua espada para defender, mas não servindo de nada, já que quebrei a espada e fiz um corte em seu peito, fazendo ele cuspir muito sangue para cair para trás com seu peito cortado, mas não sendo fatal, já que eu só tinha cortando somente 2 corações. Eu dou um suspiro para olhar para os lados, vendo como todo o campo de batalha foi destruído e quase todos os demônios que mandaram estavam
estavam mortos, enquanto quase todos os outros mandamentos estavam desmaiados, enquanto outros recuaram quando viram que os mais fortes caíram. Para eu dar um olhar de Poseidon, erguendo minha mão para fazer o tridente, que ainda estava enfocado no chão, ir até minha mão para eu parar um demônio que estava somente olhando para eu aparecer em sua frente em um borrão de velocidade, para dizer, olhando diretamente para os olhos daquele demônio: essa foi somente uma demonstração do meu poder. Você quebrou as leis dos deuses. Pagará por manchar os títulos dos deuses. Ouvindo uma voz do demônio que não era dele, que dizia furioso: quem você pensa que é para falar isso, estúpido mortal? Eu aumento a pressão do ambiente com meu poder divino, enquanto meu rosto de Poseidon ficava mais imponente, para eu dizer com uma voz tão fria que poderia congelar um reino inteiro: eu sou Poseidon, o deus dos mares e imperador dos oceanos. Como sou um deus, é meu dever manter a perfeição que representa nós os deuses. Mas você deixou de ser perfeito. Não tem mais cura a não ser sua morte. Você é somente lixo que será descartado por mim. Usando o meu tridente para decapitar o demônio, dar um suspiro para ouvir uma risada na minha cabeça, para eu dar uma risada metal para começar a caminhar para uma direção longe do reino dos demônios. Enquanto voltando com uma divindade suprema, podemos ver como ela estava eufórica de felicidade, enquanto dizia muito feliz e satisfeita: isso mesmo, esse demônio imundo será eliminado em breve, querido Poseidon. Mas agora eu já vi o suficiente, e agora já sei o que preciso fazer quando o meu plano estiver completo. Olhando para trás, aonde tinha uma esfera de luz que não deixava ver quase nada dentro a não ser um corpo flutuando que ao parecer não tinha vida, fazendo ela dar um sorriso por baixo daquela luz cobrindo seu rosto, para dizer: não falta tanto tempo. Se eu continuar com esse mesmo ritmo, eu terminarei em uma semana no máximo. Então, tocando na esfera de luz com satisfação, dizendo: então chegarei na minha perfeição. Dando um sorriso para começar a rir, pensando em todas as coisas que faria com seu plano concluído.